Em Dia com a Notícia. Às segundas e quartas-feiras, o quadro Em Dia com a Notícia é levado ao ar durante o programa Jornal da Cidade, para abordar temas ligados à administração pública. E hoje iremos conversar com o prefeito de Andradas, Rodrigo Aparecido Lopes. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Sandro. Bom dia, Francisco. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vinícola. Uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês, nessa manhã bem fria aqui, né, em Andradas. Exatamente. Semana começando e começando com muita alegria, né, Rodrigo? Com certeza. Rodrigo, a gente acabou de ouvir uma reportagem feita pela agência Minas que mostra que o Corpo de Bombeiros está se desburocratizando, não é? Como foi dito na reportagem, para você fazer uma vistoria ou qualquer coisa que fosse, era uma papelada tremenda enviada por malote. E a questão aí vai ser agilizada por meio do uso do computador, da internet. Em Andradas também temos boas notícias nesse sentido? Sim, com certeza, Sandro. Primeiro a gente tem que deixar os parabéns, né, para o Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, dessa iniciativa. Isso facilita muito. Hoje as questões de bombeiros são as mais burocráticas que a gente tem aí no relacionamento do dia a dia, então isso vai ajudar demais. E a Prefeitura de Andradas, até uma notícia aí nova, né, para toda a população, a partir do dia 1º de setembro vai começar a funcionar o protocolo digital. Como que vai funcionar isso? Hoje, se você quer requerer alguma coisa da prefeitura, você tem que ir lá fazer um protocolo e tem o acompanhamento, até consegue acompanhar o processo pelo meio digital, mas o processo é físico. A gente gera cerca de 13 mil processos por ano, então é um volume grande de mais de 1.000 processos por mês. Como que a gente vai fazer? A partir de agora, o cidadão vai poder ou fazer no protocolo já digital e o documento que ele levar vai ser digitalizado, se for uma certidão, alguma coisa, ou então ele pode requerer da prefeitura um login, uma senha. Essa senha ele vai poder alterar depois, mas ele vai fazer o cadastro, vai receber esse login e senha, e da casa dele ele vai poder fazer o requerimento, lançar os documentos ali, e esse processo vai tramitar totalmente digital. Então vai chegar para o prefeito vai encaminhar para os secretários. E aí eu quero um alerta, né, pedir isso do sistema. Eu vou dar 5 dias para esse secretário. A hora que fizer 3 vai ficar amarelo, a hora que passar os 5 vai ficar vermelho, dizendo que o secretário já perdeu o prazo. E aí eu posso cobrar ele. Hoje, no físico, é muito complicado, porque o prefeito assina e vai. E às vezes alguém esquece esse processo. Às vezes esse processo fica aí num setor. Isso já aconteceu diversas vezes, aí, não apenas na Prefeitura de Andradas. Depois de um mês, nossa, tem um processo aqui. Então, isso aí vai acabar, vai dar mais rapidez nos processos. E a era digital, as cidades inteligentes procurando esses caminhos aí, e a gente está buscando essa alternativa. Mas isso tem a ver com o novo sistema de ouvidoria, então? A ouvidoria já começou agora, no dia 1º de agosto já começou a ouvidoria. É um outro processo, não tem relação, mas é mais uma ação digital. A ouvidoria saiu primeiro, que já estava tudo encaminhado, e a gente deu esse prazo aí para a Soner, que é a empresa que faz essa questão do sistema, terminar de se organizar quanto a isso. Então, por exemplo, hoje o engenheiro que vai entrar com um projeto na prefeitura de um cliente dele, ele tem que imprimir todas aquelas pranchas, todos aqueles projetos, aquilo é caro, e vai lá e protocoliza na prefeitura. Às vezes está errado, ele tem que imprimir de novo. Então ele vai poder ter o login, a senha dele lá do escritório de engenharia dele, ele faz tudo isso. Ele baixa o projeto lá. Sim, tudo digital. O setor da prefeitura vai receber isso digital, vai analisar e vai devolver depois. Então é isso que a gente está implantando. Agora eu estou entendendo a distinção. Até me perdoa, porque tudo que é novidade, às vezes a gente... Sim, com certeza. Tá certo. Então, por exemplo, nessa questão ele não precisa mais ir, era ali no térreo da prefeitura, né? Isso. O protocolo ainda vai existir, porque nem todo mundo tem acesso à internet ainda, nem todo mundo tem habilidade. Então eles vão ali... diminuir 90%. Eles vão ali assessorar as pessoas, e ali também vai ser feito o protocolo digital. Mas eles podem ter outra função de informação turística para quem está passando pela cidade. Então, uma série de outras atribuições. Hoje tem 2 pessoas, você pode deixar uma só. Não, então, serviço não falta. Com certeza, o serviço tem. E uma coisa interessante, Sandro, por exemplo, a própria Câmara de Vereadores, ela vai ter um login, uma senha. Os requerimentos dos vereadores vêm para o prefeito. O que acontece hoje? Eu estou em Belo Horizonte e tenho que despachar um documento. O vice-prefeito tem que assinar, porque como eu não estou na cidade, eu não posso assinar. Digital eu posso assinar em qualquer lugar que eu tiver, desde que eu tenha o computador comigo ali, e eu estou
no exercício das minhas funções de prefeito, então eu posso assinar de qualquer lugar minha assinatura digital, então isso vai dar muito mais rapidez ao processo. Apesar que já começa a emendar outros assuntos, né? Não precisa, de repente, de uma aprovação da Câmara para que a assinatura digital do prefeito tenha validade? Não, na verdade, a assinatura digital é um processo que você tem que fazer, já existe hoje no Estado, diversos documentos de alguns órgãos já é exigido isso. Então, eu já tenho assinatura digital para o Tribunal de Contas, por exemplo, né, para diversos. Então, isso tem que acontecer, né? Já é exigido e essa assinatura minha digital, ela vale. Por um ano ela tem que ser renovada, a gente sempre faz isso no escritório de contabilidade e aqui em Andradas a gente já tem as certificadores. E no caso da ouvidoria, a prefeitura, dessa maneira, ela aperfeiçoou um trabalho que já existia, mas que não era tão, talvez, eficaz? Sim, com certeza, né? A gente vê hoje muitas pessoas buscando a rede social para fazer reclamações e nem sempre essa reclamação chega até a prefeitura, porque muitas vezes ela está fazendo num grupo fechado, que não tem ninguém da prefeitura ali, que o prefeito não tem acesso e simplesmente aquilo vira motivo de crítica, de ataque, de, né, denegrir a imagem de pessoas, enquanto hoje ela vai poder, através da ouvidoria, fazer a sua reclamação, vai para o departamento responsável e ela vai obter a resposta dentro do prazo estipulado. Então, é a maneira seguinte, né? Eu quero falar para o Sandro ou eu quero falar do Sandro? Então, quem quiser falar para a prefeitura, tem um canal direto. Quem quiser falar da prefeitura aí, com as intenções que tem, se é política ou se é algum problema, vai continuar fazendo crítica. Mas quem quiser falar direto com a prefeitura, esse é um canal aí moderno, digital, que está à disposição de todos. Rodrigo, você acha que o fato da pessoa falar para a prefeitura e passados alguns dias ela receber a resposta, isso dá credibilidade? Ou até, ampliando a pergunta, se a pessoa não recebe a resposta, muitas vezes é aí que ela vai para as redes sociais também? Com certeza, a gente quer facilitar isso, Sandro, né? E é importante a pessoa que não receber a resposta estar nos comunicando, porque existe uma pessoa capacitada e disponível para dar essas respostas. Logicamente que tem os prazos, né, de uma tramitação. Não vou querer perguntar às 9 horas da manhã e querer ter a resposta Claro. meio-dia, né? Já aconteceu até, porque eu respondo as minhas redes sociais. Então acontece, por exemplo, de você estar numa reunião, a pessoa te manda uma mensagem no WhatsApp e passa meia hora, ela vai no Facebook lá, prefeito não me respondeu. Quer dizer, tem que ter um prazo compatível, né? Já aconteceu o caso, em meia hora. É uma falta de compreensão total. Se eu tô né? na missa, por exemplo, e não consigo responder, já vira motivo. Já aconteceu isso, né? Então aí a intenção de cada um, né? Tolerável. Eu perguntei hoje, cada processo tem um trâmite. Ou se eu perguntei, o prefeito responde à rede social dele todo dia, até meia-noite. Então, quer dizer, se passar 2 ou 3 dias sem resposta, tudo bem. Mas todo dia até meia-noite, o Facebook às vezes só um pouco mais displicente, porque é muita coisa. Eu recebo mais de 200 mensagens de WhatsApp por dia, né? Então, tem que ter ali também, né? É um tempo, o Facebook dentro da semana, quem manda em inbox também tem a resposta. Mas o WhatsApp é dentro do mesmo dia. Vou mandar menos mensagens para você a partir de agora. Fica tranquilo, Sandro. Ô, Rodrigo, é importante também destacar, assim, que as pessoas precisam ter paciência, não é? Eu estava acompanhando algumas postagens no fim de semana sobre o portal turístico, ou seja, aquilo que é bom para a cidade, as pessoas não têm noção do que é uma verba vinculada, o que é um projeto que a prefeitura está atrelado a determinadas regras. Sim. Ô Sandro, é uma coisa bem interessante que há alguns pontos de vista que você tem que analisar. Eu até fiz uma análise até de 3 veículos de comunicação. Eu te confesso que eu não cheguei a ver o da rádio, mas geralmente os digitais que dão mais repercussão, que foi do Jornal Andradas Hoje, do Portal de Andradas e da Andradas Espiral. Um dia conversando com uma pessoa, ela falou assim, olha, a maioria de quem está na internet é silenciosa. Ela tá ali para ouvir, ela não quer embate, ela não quer se expor e tal. E às vezes a gente se pauta por uma minoria barulhenta. E né? sempre os mesmos. Com certeza. E olhando todos esses 3, eu até fiz um print dessas telas. Se você vê o joinha, quem colocou ali, ó, não escreveu comentário e tal, mas quem colocou o joinha, nos 3 são 80% das pessoas que se manifestaram aprovaram. Aí tem ali de 10 a 15% que se manifestaram contra.
né? E foram ali em torno de 50 pessoas. E assim, a gente fica abismado com alguns casos que a pessoa desconhece completamente o que é uma gestão pública, né? Mas por que não contrata uma empresa daqui, gente? A lei de licitação é de 1993. Não é possível que uma pessoa em 2019 ainda não saiba que a prefeitura precisa licitar para comprar, que o prefeito não escolhe. E que não é simplesmente, seu Sandro, não gostei do teu serviço, amanhã você não precisa voltar, não. Tem um trâmite até para fazer rescisão de um contrato, né? Então isso é muito burocrático. Eu sou, sinceramente, muito insatisfeito com esses trâmites burocráticos, porque isso engessa demais. A gente está lutando, é uma lei federal que tem que ser mudada, né? Tem que ser mudada. Agora, não depende do prefeito isso, né? Depende do prefeito tomar as medidas que tem que ser tomadas. A questão do portal, né? Quando você vê alguém falou assim, ó, não existe turismo em Andradas, oh meu Deus, né? 120 mil turistas passando só pela Casa Geraldo por ano, né? 40 mil turistas passando pelo Pico do Gavião, 15 mil turistas passando pelo Caminho da Fé, né? É que eu penso assim, ó, às vezes as pessoas veem Poços de Caldas, é um turismo mais visível, Sim, que salta aos olhos. com Não é? O certeza. centro de Poços é um passeio e um desfile de pessoas do Brasil inteiro. Sim. Em Andradas, a pessoa talvez ela não tenha essa percepção. E é por isso que é preciso estudar, se aprofundar Com antes de certeza. emitir. Qualquer pessoa que sai daqui, quando eu saio hoje e vou a Poços de Caldas numa consulta médica, eu estou fazendo um turismo de saúde. Isso aí todo mundo que está na cidade por algum motivo, ele está fazendo Sim, um turismo turismo de comercial, negócio, comercial, de saúde, turismo, né, enogastronômico ou turismo gastronômico, Sim. né, o turismo de aventura. Sim. Então, ou seja, é muito Por isso grande. que a gente não vê tanto turista aqui em Andradas nesse sentido Com de certeza. percebê-los. Com certeza, você vai olhar, pega uma cidade como Varginha e Pouso Alegre, são cidades que têm turismo de negócio fortíssimo. Sim. Fortíssimo. Tanto que, se você for reservar o Hotéis hotel lá. durante a semana nessas cidades, é muito mais caro que sábado e domingo. Poços de Caldas, a lógica é inversa, né? É o fim de semana que é o grande, né, ápice do turismo. Por quê? É um turismo, né, que eles vêm para ficar no Palace, para ir na água sulfurosa, né, para ir nos pontos turísticos em si da cidade. Agora, isso que eu tenho, né, falado algumas coisas. O turismo, para acontecer em um município, ele depende 80% da iniciativa privada e 20% do poder público. E por que da iniciativa privada? Porque não é a prefeitura quem constrói hotéis, não é a prefeitura quem constrói restaurantes, né? E o turista sem hotel, sem restaurante, sem opções, ele não vem. O que o poder público tem que fazer? Fomentar. Qual que é o fomento? Né? Melhorar os equipamentos públicos, né? Nós temos aí as 3 praças que foram reformadas e entregues, que é principalmente para o andradense, mas também é uma atração turística. Qual turista que não gosta de chegar na Praça Doutor Alcides Mosconi hoje, né? A prefeitura toda iluminada à noite, né? Pintada, tal, virou outro ponto turístico da cidade, né? E assim, né, a gente vai caminhando com essas possibilidades. O portal também vai ser, né? Por exemplo, na Praça Antônio Augusto de Oliveira, a gente está estudando algumas questões interessantes. Ali tem muita pessoa passando a pé, turista o dia inteiro. Tá na moda, né, em diversas cidades, aqueles letreiros, eu amo a minha cidade e tal, e todo mundo para ali para tirar foto. Então ali a gente vai fazer um ponto como esse também, além do truco, né? Então são espaços importantes. O portal, ele acaba sendo uma referência, né? Tô chegando numa cidade, ó, que legal, né? Andradas, ó, já vê ali a menção ao vinho, né? Que coisa bacana, é uma coisa interessante. Ao mesmo tempo, ele pode ser utilizado para a colocação das câmeras de segurança, né? Que pode controlar o acesso de entrada e saída de veículos, principalmente com o fluxo que a gente tem do estado de São Paulo, né? Então, ou seja, aconteceu um assalto, aconteceu alguma coisa, o carro pode ser identificado com leitura de placa e uma série de outros fatores, né? Ela se transforma numa porta Com verdadeiramente certeza. de Então, entrada. a utilidade é muito grande, né? A utilidade. Então, quem desconhece a utilidade, é só um negócio ali. Não, não é só um negócio ali, né? Ele tem todo um sentido e toda uma razão de estar sendo, né, colocado ali. E
Sem dúvida nenhuma, é um recurso que vem especificamente para esse fim. Então, por exemplo, assim, ó, o deputado ele tem lá no raio de atuação dele, vão sendo liberados, ó, tem dinheiro agora no esporte, ó, tem dinheiro agora no turismo, tem dinheiro... Aí o que o deputado fala pra gente? Ué, tem dinheiro no turismo, tem dinheiro, né, não dá para usar para saúde, não dá para usar, né, para outro segmento, né? Por exemplo, outro dia o deputado Bilac ligou e falou: Rodrigo, eu tenho para educação e dá para destinar ônibus. Falei: maravilha, me manda 2 ônibus, né? Então, ou seja, a gente vai caminhando dessa maneira. E quando que chegam esses ônibus? Eu acredito que ainda esse ano, né, a gente deva receber 2 ônibus e um caminhão de lixo que vem pela Funasa, que já foi indicado no ano passado, né, que a gente depois adquirindo os 2 pelo financiamento, nós vamos ter 3 caminhões de lixo novos, né? Mas então, assim, de uma maneira geral, Sandro, eu penso que as pessoas precisam ter mais essa preocupação, né? E aí tem alguns casos ali, 3 ou 4 pessoas que, inclusive, levantaram suspeitas morais contra o prefeito, que esse caso eu vou processar, né? Por quê? Mas continua isso. O dinheiro vai pro bolso, nossa, vai chegar carro novo na casa de alguém, quer dizer, isso aí é inadmissível. Isso é inadmissível. Uma cidade pequena com certeza, todo mundo sabe onde. Precisamos disso. Todo mundo sabe onde é a minha casa, todo mundo sabe o carro a Câmara para fiscalizar o que eu ando. Com certeza, né? Então esse tipo de agressão é absurdo, é desrespeito, né? Eu não sou desonesto, tenho a minha conduta, tenho meus posicionamentos que não são iguais de todo mundo, mas isso é inadmissível. Então, as medidas vão ser tomadas justamente porque a gente não pode admitir isso. Mas está mudando. Quando começaram as redes sociais também tinha aquela coisa da polícia vagabundo, tudo vagabundo. Aí recebe uma visitinha lá, né, do policial, vai lá no delegacia. E aí alguns deles vai estar me ameaçando? Não, tô ameaçando não. Né? Só toma cuidado com o que você fala da pessoa. Para eu falar que o Sandro é desonesto, eu tenho que ter prova. A mim cabe o ônus da prova. Né? Ou então eu não falo. Eu posso não gostar do Rodrigo, não gostar do estilo dele fazer gestão, posso falar isso, não gostei de como fez o tapa-buraco, não gostei de como arrumou a estrada, é direito, livre. Né? Agora, falo assim, o Rodrigo é ladrão, aí já é uma coisa muito grave. Já é uma coisa muito séria. Rodrigo, falar em tapa-buraco, o Andradas também está dando um pouco de azar, porque a gente passa pela Avenida Prefeito Antônio Gonçalves e vê ela em péssimas condições. Sim. E aí o que acontece mais uma vez? A Prefeitura consegue a empresa ir dali em diante? Ô Sandro, na verdade o que acontece? Geralmente, como a gente tem muita empresa boa, né? E geralmente quando a empresa é andradense que ganha uma licitação, as pessoas eles têm, além do dinheiro, ele tem esse amor pelo que ele está fazendo. Né? Então ele sabe, a gente teve várias experiências, né? As pessoas tocam a obra ali e tal. Quando não é, infelizmente o cara chega à tarde, pega a malinha, vai embora e não tem esse compromisso com a cidade. Então são alguns problemas, né? A gente enfrentou esse da praça e a gente está enfrentando esse da Antônio Gonçalves. O que acontece? A obra está sob a responsabilidade de uma empresa. Então a gente já notificou, salvo engano, o prazo dela termina hoje ou amanhã. Terminado esse prazo dela e ela não retomou as obras, ela vai ser multada, salvo engano, em 20% do valor do contrato. Então você pega um contrato aí de 400 mil, 20% do valor do contrato é a multa. A gente ainda deixa ela inidônea, ela fica impossibilitada de participar de licitações em outras cidades. Então ela tem essa dificuldade e a gente pode aplicar multa diária. Passado nisso, rescindir o contrato. O que eu posso fazer com o Antônio Gonçalves? Que é o que nós vamos fazer. A prefeitura vai lá e vai tapar aqueles buracos com o recurso dela e vai fazer uma nova licitação, porque ela executou pouco mais da metade já da obra. E abandonou. Sim, ainda, né, nesses dias não está trabalhando. Ainda estamos dentro do prazo do recurso. Ela ainda pode retomar. Então é essa a questão. Mas está parado. Sim, hoje, onde a população se revolta. Com certeza, e com toda razão. Eu passando lá, né, eu falei assim, o povo está coberto de razão de reclamar. Não tiro a razão de ninguém. Agora, também é importante entender o motivo. Não é porque o prefeito não quer, né? Porque hoje, por exemplo, com o vigor do contrato, se eu for lá e mexer e der algum problema na obra, ela vai alegar na justiça depois que a garantia da obra foi comprometida porque a prefeitura interferiu na obra, né? Então, ou seja, até a gente fazer a rescisão, a obra está sob a responsabilidade dela. A partir do momento que eu rescindi, eu vou lá, faço o que tiver que fazer de maneira emergencial e licito novamente para outra empresa. Então, é importante a população ter essa consciência. A empresa ela ainda tem até o começo de setembro, se
se ela quiser retomar a obra, mas essa semana ela tem que retomar, ela tem até o final de setembro para concluir. Então, ou seja, ela tem esse tempo para concluir, que dá perfeitamente para concluir. Agora, ela vai assumir aí, com certeza, um ônus muito grande que vai prejudicar o desempenho dela em outras cidades. Por que empresas fazem isso? Porque 90% das prefeituras não punem aquelas que não cumprem o contrato, certo? E a gente está punindo. Mas só que a gente está acabando sofrendo as consequências aí. Então, Sandro, nós completamos agora, no final de julho, 90 obras entregues no município nesses 6 anos e meio de governo. 79 meses de governo, 90 obras entregues. De pequeno, médio e grande porte. Vamos dizer assim, ó, dessas 90, a gente teve problema com 4. Então, num contexto geral... As que não dão problema passam despercebidas. Com certeza, chama mais atenção a que deu problema, né? Mas a gente está buscando resolver isso e a gente está inteira à disposição aí da população, viu? A ouvidoria está à disposição e a gente está aí para dar satisfação, para buscar resolver e sanar os problemas o mais rápido possível. Rodrigo, eu quero falar de outro problema grave, a meu ver, que a administração está enfrentando nesse momento e até realçar que não existe um problema grave que a prefeitura apresenta, enfrenta, que a rádio vinícola não traga para o ar, porque a gente foi, ou a imprensa em geral, foi acusada aí durante o fim de semana de não levar os problemas, né? O que não é verdade. Pelo menos eu estou com a consciência tranquila de mostrar aqui para os ouvintes da rádio vinícola o que a prefeitura faz de ruim e de bom e as situações ruins que a prefeitura precisa melhorar, né? Sim. Então eu quero falar do parque municipal. Tem o lago ali e nos entornos do lago tem um problema ali que, a meu ver, não é fácil de resolver, que é um problema que envolve engenharia. Eu quero saber o que aconteceu naquela... Sim, na verdade, Sandro, não é um problema tão grave, né? Nós tínhamos, né, vocês acompanharam aí todo o processo de inauguração do parque, a gente fez um cronograma de entrega da obra e o lago seria aqui em cima, né? E ali teve um problema de solo, Sim. rocha no fundo, a água percolava ali e o lago não enchia. Então isso faltando 20 dias com data marcada de inauguração e a gente não ia conseguir usar aquele lago. Então decidimos, até o campinho tá ali gramado, né? E a gente tem a pretensão de um teatro de arena ali depois. Mas o que acontece naquele caso? Aí tinha um laguinho lá embaixo, que já é um laguinho lá de 20 anos, né? Então, gente, ó, vamos inaugurar o parque, vamos lá. Isso com a própria equipe da prefeitura, não contratou empresa nenhuma para isso. Vamos lá, vamos só aperfeiçoar aquele lago e vamos lá, vai ficar legal, um ambiente agradável e tal. O pessoal até teve a criatividade, foi lá, fez até um deck, né, pro pessoal, ficou muito agradável. Sim, mas o que aconteceu? Lá. Depois passou coisa de 30, 40 dias, a gente percebeu que esse lago também estava perdendo água, né, e acabou acontecendo uma acomodação da terra ali naquele lugar. Então, a gente acreditou no primeiro momento que acontece, o lago estava estabilizado, a gente foi lá e fez um aterro e a água estava percolando entre o aterro e a parte que já estava estabilizada. Mas agora a gente viu que não, que na verdade era o lago antigo mesmo que tinha um vazamento. Então não foi o problema da obra que foi feita, não. Então a gente foi lá, esvaziou ele. Então vai ter que ser feito agora, o que vai ser feito agora é uma camada de terra vermelha no fundo para compactar, né, que é uma terra que ela vai impermeabilizar ali. Vai ser feito isso com, né, todo o equipamento lá. E esse lago, inclusive, a gente vai aproveitar para deixar ele mais como um espelho d'água. Porque também a gente teve questionamento de que tinha locais que ele tinha 3 metros de profundidade e que se caísse uma criança poderia estar afogando ali. Então a gente vai deixar um lago aí de cerca de 80 centímetros, mais como um espelho d'água mesmo, para colocar pato, para o pessoal brincar lá, mas sem risco, né? Até na época a gente fez daquela cerquinha em volta justamente de medo de uma criança ou alguém cair lá dentro. Mas é um processo que aí dentro dos próximos 30 dias ele vai ser resolvido. A gente tinha um outro problema lá, que a água abastecendo o lago, ela vinha por uma mangueira por dentro do rio, né, na margem do rio. E quando veio a enchente, ela danificou isso, porque acabou levando. Então, o nosso secretário, o Ney, ele teve uma ideia interessante, que dentro do parque a gente tem uma usina antiga de produção de energia, que ela tem lá uma barragem que ela, né, condicionava a água. Então, ele deu uma melhorada, tá
o pessoal está trabalhando, dando uma melhorada nessa barragem, e essa água ela vai sair por fora do leito do rio, né, num local onde a enchente não alcança, para poder abastecer o lago sem termos problemas futuros nisso. Então, é uma ação que está acontecendo. A parte de grama foi, né, tá toda pegou, graças a Deus, passou esse período de seca aí e não morreu, né? Então o parque em si, né, a parte usual dele ali tá bem bonita. E a gente teve um outro problema sério, que esse está praticamente finalizado. Que acontece? O bairro Alto da Serra, ele tem uma deficiência muito grande de drenagem de água pluvial, que é as bocas de lobo. Se você pegar da metade do bairro para cima, não tem boca de lobo. E quando chove, desce tudo e que é pedra. muito íngreme, e aquela água desce tudo dentro do parque. Então, assim que a gente fez, aquela água pulou, deu problema. Então, a gente fez todo um processo agora de canaletas, né, ali. E um dos problemas que eu também vi mencionado é a questão de uma grelha que foi feita, que ela estava solta. Eu identifiquei isso na quinta-feira, quando eu fui lá no parque. É uma grelha ali próxima onde ficou o campinho. Ela tem uma extensão longa, então, ou seja, a ferragem você faz ela e ela acaba ficando com problema, né, de estabilidade. Então, o que eu já determinei para o secretário? Na quinta-feira, eu falei, pede para o pedreiro ir lá e chumbar ela no solo, para não ter risco de levantar uma ponta, alguém tropeçar e cair, né? Mas então é uma grelha para a água entrar ali. O que vai acontecer? Se alguém tiver de patins lá, ainda corre o risco. Então vai ser colocado uma placa, cuidado com o uso de patins, porque tem, né, em tese, um obstáculo. Então ali não é local, até porque é mais íngreme, não é um local adequado para o uso de patins. Se a gente não tiver a grelha ali, essa água vai sair e vai provocar erosão. Então a grelha é indispensável naquele caso ali. Mas as canaletas foram feitas, né? E uma boa notícia, Sandro, o banheiro está pronto. Né, o banheiro do parque está pronto, ia até ser aberto agora no sábado, mas a pessoa que ficou de confeccionar as plaquinhas de identificação de masculino e feminino não entregou. A gente falou, vai abrir, pode causar algum constrangimento, e por causa de uma placa, né, então mais no final de semana não é que vai. Então, a partir do próximo final de semana, o banheiro do parque está à disposição. Perfeito. Aí, numa dessa, a prefeitura vai lá e fala assim, bom, vamos abrir, mas vamos escrever de papel, homem e mulher, só para orientar as pessoas. Aí vem alguém, fotografa, tira uma foto e põe no Facebook e fala, olha a prefeitura de Andradas, medíocre, ridícula, ou seja, não pode fazer nada certeza, mesmo. Com certeza, Sérgio. Mas assim, o parque, o que me deixa muito feliz é o papel social que o parque tem cumprido, né? Outro dia até uma pessoa, né, do nosso vínculo de amizade, eu estava no Campestrinho, ele mandou uma foto falando assim, olha aqui, prefeito, o estacionamento de baixo não cabe mais carro. Foi domingo passado, outro domingo. Tá precisando usar o estacionamento de cima, ou seja, o pessoal tá indo lá, tá usando, tal. Os problemas, infelizmente, né, aconteceram. Pior seria se o parque tivesse pronto e ninguém tivesse utilizando, né? Muito pior seria, né? Eu sou um grande usuário daquele parque. Sim, com certeza. Sai de lá. E eu acho que dentro de tudo isso, Sandro, nós temos que aprimorar, né? Por exemplo, a gente identificou outro dia que chegou uma pessoa lá com mesinha e decidiu fazer uma festa de aniversário. Então no parque tem algumas restrições. Tenho sem noções também. É permitido, por exemplo, um piquenique. Então você vai lá com as crianças, levou um bolo, mas é um espaço público. Eu tenho visto crianças com escolas lá. Sim, né? bacana. Então, assim, um piquenique é uma coisa legal. Mas tem que ter consciência. Se eu decidir levar um bolo lá e tá passando uma outra criança, a criança sente vontade, eu vou ter que chamar e dar um pedaço do bolo, né? Sim. Também, para não criar nenhum mal-estar. Agora, uma festa de aniversário com mesa, cadeira e balão, aí fica um pouco complicado de se fazer no parque, né? Mas tá bom. Melhor esse tipo de situação do que o parque com ausência de pessoas. Com certeza. E uma outra boa notícia, nós vamos divulgar daqui a alguns dias, a prefeitura terminou o projeto para a lanchonete, que a gente ficou discutindo muito como que seria isso, né? E aí a prefeitura chegou à concepção que a melhor maneira seria ela apresentar um projeto de como deveria ser a lanchonete, para não virar também um espaço inadequado ali dentro. Então o projeto foi feito, vai ser aberta a licitação, e a empresa que ganhar essa licitação vai ter que cumprir. A gente previu uma varanda lá de fora para pôr mesinha, todo um espaço vai ter adequado. Que construir, então. E muito, na verdade, ele vai poder usar aquela casinha que está lá e fazer as adequações no espaço, que vai ficar bem bacana para utilização ali. Aí sim, se a pessoa quiser depois fazer um aniversário na lanchonete do parque, aí já é uma coisa mais adequada no momento futuro. E até tem que ter atrativos assim também para que o empresário se interesse. Com certeza. Em participar da licitação.
Rodrigo, outro assunto importante. Alunos da rede estadual de ensino receberam na última quarta-feira o Vale Transporte Estudantil? Isso, Sandro. Essa foi uma demanda que foi levantada quando a gente visitou a escola Alcides Mosconi para esclarecer algumas dúvidas quanto ao transporte da área rural. Então o pessoal levantou, né, que estava tendo essa dificuldade da locomoção dentro da cidade. E foi até bacana que a gente teve no momento a superintendente de educação de Poços de Caldas, e aí eu fiz questão de perguntar a ela na frente dos alunos, né, o que o Estado assumiu do transporte urbano. E ela foi muito clara, falou isso só se a prefeitura quiser, porque o Estado não paga nada de transporte dentro da área urbana. Então, ou seja, levantando essa situação, a gente buscou uma alternativa para não precisar colocar carro da prefeitura ou fazer uma licitação de empresas para fazer esse transporte específico. A gente cogitou a possibilidade de fazer com o transporte coletivo do município, que já é o ônibus circular, que já passa por todos os bairros. E a gente conseguiu, inclusive, adquirir por 50% do valor da tarifa cobrada, porque é estudante, o estudante paga metade. A prefeitura fez essa aquisição, são cerca de 600 passes, e a gente distribuiu na última semana, os alunos já estão utilizando desde o dia 1º de agosto, e eles podem, né, eles têm um crédito para ir para a escola e um crédito para voltar da escola. E eles têm um cartão personalizado, com o nome deles, tudo. Se eles quiserem pôr mais crédito e usar durante o mês, aí é uma questão que eles podem assumir. A prefeitura vai assumir esses 2 créditos diários. Esse transporte vai garantir que o aluno seja pego no ponto mais próximo da sua casa e entregue na porta da escola. Pego na porta da escola e entregue no ponto que ele quiser descer depois mais próximo da sua casa. Foram contemplados alunos do Alcides Mosconi, que é a única escola de ensino médio que tem no município. Então, os do Alcides Mosconi que residem aqui onde está a rádio, abaixo da Delfim Moreira. Delfim Moreira está ali onde passa a Casa do Cavalo, né? Abaixo da rua Delfim Moreira. Todos esses bairros foram contemplados. E lá no Jardim Alto da Serra, dos que estudam no Alcides Mosconi. Os que estudam no Edmundo Vieira e que residem no bairro Alto da Serra. E os alunos que fazem o EJA, no Daniel Ribeiro Moge, que estudam à noite e que moram fora do zoneamento da escola. O zoneamento da escola está, salvo engano, na rodovia. Da rodovia para lá, está dentro do zoneamento, para cada rodovia estaria fora. Isso é um ganho, a gente só teve elogios, os alunos usaram os 2 dias da semana passada e elogiaram bastante, e a gente espera que possa ser feito bom uso. Inclusive um detalhe, o aluno que tiver mais que 25% de falta na escola, perde o direito ao Vale Transporte, como um critério de assiduidade aí do aluno. Parabéns aí Muito obrigado, pelo Sandro. trabalho fantástico. Última questão. Prefeitura ofereceu curso de capacitação a 70 profissionais da educação, a Lei Lucas, não é? Houve até um empenho muito grande em 2017 pelo vereador Márcio, ele já se preocupou com isso, né? E na época a Câmara não podia apresentar o projeto, aí chegou 2018, a Prefeitura planejando, aí eu acho que enviaria um anteprojeto para a Câmara, não é isso? E aí vem uma lei federal e já resolve o problema para todo mundo. Isso, com certeza, Sandra. Essa lei é muito importante, que ela prevê aí o treinamento dos profissionais da área da educação nas manobras, né, no caso de engasgamento de alguma criança. E ele pode acontecer esse sufocamento muitas vezes pelo líquido, até pelo leite, quando são crianças bem menores, ou por algum sólido, né? Ou talvez até aquela criança que vai chorando, 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 até perder o fôlego, né? Isso a gente já viu, né? Principalmente com os filhos da gente em casa, e isso muitas vezes é uma questão psicológica da própria criança. Então, as manobras elas foram explicadas pelos profissionais da Vigilância em Saúde. Eu participei da abertura de um dos encontros, e eles vão acontecer aí, né, com frequência, sistematicamente, porque nós queremos, graças a Deus, nós nunca tivemos uma tragédia na nossa rede municipal, seja na creche ou seja nas escolas. Mas um erro, né, ou uma falha pode ensejar numa tragédia. Então a gente tem que buscar minimizar ao máximo a possibilidade de acontecer algo nesse sentido. Rodrigo, eu fiquei com uma dúvida, essas escolas particulares não são obrigadas também a terem o treinamento? Então, eu entendo que pela lei agora sim, todo mundo vai ter que se enquadrar, né? Então a prefeitura ela tomou as medidas, né, nesse sentido. Eu creio que
O Ministério Público ele é um fiscal disso aí, provavelmente ele vai posteriormente estar perguntando para o município se o município está fazendo, graças a Deus a gente já saiu na frente, não esperamos nenhum questionamento, e também cabe, né, ao Ministério Público e até o Conselho de Educação, ao Conselho Tutelar, ao Conselho da Criança, tá atento às escolas particulares. Eu tenho, né, até vou, né, foi uma questão interessante que se levantou, que eu vou pesquisar com o nosso jurídico, se a prefeitura teria legitimidade para questionar isso das escolas particulares. Mas eu a sempre gente... falo que a cidade, quando é pequena, as coisas são mais fáceis. Sim. Vamos falar aí, né? Tem ali a Marili Dequi, que é a Milena Junqueira, né? A dona Ana Lúcia. Ana Lúcia, tudo. E o pessoal da Adventista. A Maria Lúcia, né? A Maria Maria Lúcia Donati, que já é o pessoal da Adventista. Então, quer dizer, às vezes elas não ficam sabendo da lei, porque, Sim. né? Às vezes um telefonema, ó, vocês Isso. estão sabendo da lei. Inclusive a 4 prefeitura escolas. pode disponibilizar uma parceria, até a equipe Isso. nossa fazer o treinamento, né? Não Sim. custa nada. Isso aí é pensando principalmente na vida dessas Sim, crianças. porque o andradense não importa se a criança é particular ou estadual certeza. ou municipal, né? Com certeza. Então, às vezes, um telefonema, só uma mensagem, já resolve. Sim. Ô Sandri, para finalizar, você até falou do último assunto, mas eu queria trazer uma notícia para a população aqui, que na última semana foi aberto, né, os envelopes da questão da área da Zona Azul de estacionamento rotativo. Então, isso é uma demanda, né, de grande parte da população. Vão ter os críticos, né, que como qualquer outro projeto isso é natural, mas isso já aconteceu. Então, na próxima semana eu creio que eu consiga te trazer mais detalhes da empresa que foi vencedora, de quando começa, porque a gente tem que assinar esse contrato. Então, a notícia que eu tenho é que abriu o envelope, tiveram 4 empresas que participaram do processo licitatório. Então, ou seja, o serviço é atrativo, né, tanto que teve isso aí. A opção nossa foi de trabalhar com empresa privada, que foi aonde a gente obteve os melhores resultados aí nos municípios que a gente pesquisou. Quem decidiu trabalhar como era Andradas antes lá com patrulheiro, com menor, problema trabalhista seríssimo para as prefeituras, era uma interrupção, coisa boa, né? E aí agora a gente vai trabalhar então com uma empresa privada. E como é impostos, eu acho. isso, como é imposto de Caldas. Então nós esperamos aí que tudo flua bem, né, que possa melhorar aí o trânsito da cidade, possa melhorar as áreas de estacionamento, né, melhorar o acesso dos idosos, deficientes, né, as pessoas que querem ter esse acesso às agências bancárias e que quem trabalha e vai ficar com o carro o dia inteiro, vai buscar a opção do estacionamento, né, que tem aí, também tem no centro. Então são outras possibilidades, ou vai usar o transporte coletivo para ir de ônibus, ou vai pegar carona, e a gente vai inclusive diminuir poluição no centro da cidade. Vai a pé também, né, que tem também campanhas tem essa mundiais. possibilidade, a bicicleta, né? Sempre estamos na penúltima pergunta, eu acho, viu, Rodrigo? Tá certo. Porque a dona Sandro. Maria, ela ligou, ela não disse que bairro que ela é, mas ela perguntou como é que vai ficar a questão do concurso público, se tem alguma informação. Faz 2 domingos, né? Sim, o concurso teve processo seletivo, né? Então é importante explicar mais uma vez, o concurso é para o funcionário que vai ser efetivado, né? Que vai se tornar estável na prefeitura, e o processo seletivo é para substituições, no caso de uma pessoa adoecer, licença maternidade, licença de saúde, afastamento. Então tem essa substituição. O concurso está sendo homologado essa semana agora, a parte que não precisa de prova prática. O que precisa de prova prática? Salvo engano, desse concurso que a gente fez é pedreiro, motorista, operador de máquina e mecânico. São 4 funções que elas exigiam ali a prova prática. Então essas ainda vão ter a prova prática. Então a gente vai fazer a homologação parcial, que nós vamos chamar, né, o pessoal do concurso. Inclusive tem uma demanda hoje de 2 veterinários, né, que a gente já está precisando, aposentadoria e exoneração que aconteceram, e dentro dos próximos 40 dias nós vamos colocar o centro de zoonose em funcionamento. Então a gente precisa de um profissional que também vai nos ajudar nesse sentido. Então a homologação acontece essa semana das vagas que não demandam a prova prática. O seletivo deve ser homologado dentro dos próximos 15, 20 dias também, e já há uma previsão, porque nós temos um concurso que ele já foi prorrogado e ele vence em março de 2020. Né? E 2020 a gente tem eleição e tem período eleitoral que impossibilita o concurso. A prefeitura só pode contratar mediante concurso. Então a gente deve abrir já um edital em novembro, prevendo,
né, eventuais cargos que vão ficar abertos depois de março de 2020, para que a gente não tenha problema durante o período eleitoral de ficar uma escola sem professor, de ficar faltando um motorista, de ficar faltando uma pessoa aí na área da saúde. Então a gente está pensando aí e fazendo um planejamento para não ter esse problema lá em 2020. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação e até a próxima semana. Ô, Imagina, Sandro, um grande abraço, muito obrigado a todos aí que nos acompanharam pela rádio, obrigado à Rádio Vinícola e uma boa semana. Vamos agasalhar bem que essa semana promete aí um frio considerável em pleno mês de agosto, né?